Olá, pessoal. Eu sou a Karen e, juntamente com a Poliane, iremos apresentar o tema de conservação de alimentos pelo uso do frio no processamento de polpas de frutas. Este trabalho é para a disciplina de conservação de alimentos, ministrada pela professora Lanamar. O processamento de polpa de fruta, ele inclui uma sequência de etapas que vão anteceder ao congelamento, né, que é a conservação pelo uso do frio. E cada uma dessas etapas devem ser seguidas para a gente obter um produto dentro dos padrões da segurança alimentar. Então, o que a gente tem que salientar? Cada etapa tem a sua importância no processo, porque a gente não quer ter falhas, porque falhas, mesmo que sejam pequenas, podem levar ao comprometimento do produto final. Então, a partir de agora, a gente vai explicar todo esse fluxograma do processamento de frutas congeladas, que vai desde a colheita das frutas até o armazenamento, né, da polpa de fruta já processada e congelada. Falando em frutas, a gente tem que pensar em dois pontos, na colheita e no transporte. A etapa da colheita vai depender das características da fruta. Vai ser levada em consideração a maturação fisiológica, se é um fruto climatérico ou não climatérico, pH, grau Brix, acidez titulável, porque são características desejáveis para atender ao processamento. Frutos climatéricos, eles vão ser interessantes para a industrialização, porque podem proporcionar uma maior uniformidade no processo de maturação, ou seja, a sua colheita pode ser antecipada. É importante também destacar porque, para o processamento, o ideal é que os frutos sejam processados no estado ótimo de maturação para o consumo, porque eles vão apresentar desenvolvimento completo da cor, textura, sabor, aroma, além de outras características que são desejáveis. E outro detalhe importante, a gente deve evitar perdas no pós-colheita. Por exemplo, injúrias, porque elas vão servir de porta de entrada para micro-organismos e outras reações fisiológicas. Agora, falando do transporte, a gente tem que pensar que o transporte e o manuseio deve ser feito de maneira para que não haja choques mecânicos, também elevação de temperatura, acúmulo de metabólicos. Outro ponto importante, ele deve ser feito nas horas mais frescas do dia, por exemplo, na noite e no início da manhã, e em caminhões com sistema de refrigeração. Esses frutos chegando na recepção, vai ser realizada uma pré-seleção, que é basicamente uma separação dos frutos estragados. Então, nessa etapa, a matéria-prima que chega à indústria vai ser pesada e depois vai ser retirada uma amostra dessa carga, para que seja realizado análises de verificação de sua qualidade. Caso o produto esteja em desacordo com o padrão, ele vai ser devolvido imediatamente. Os frutos em maturação diferentes devem também ser separados. Os verdes devem ser levados para completar a maturação também em locais que tenham controle de temperatura e umidade. Dependendo da época de processamento, por exemplo, durante o pico de safra, pode ser necessário armazenar essas frutas por algum tempo e sempre que possível sob refrigeração entre 5 e 12 graus Celsius, o que vai depender da fruta, né? E aí essa refrigeração vai ser realizada até que se possa iniciar o processo de produção. E a gente tem que se atentar que a temperatura elevada, ela pode acarretar em danos pelo frio e afetar a qualidade da fruta. Então a gente deve respeitar o limite de temperatura mínima de segurança. Agora as frutas chegaram para a etapa de lavagem, que é uma etapa muito importante, porque normalmente essas frutas que chegam nas indústrias, elas vão chegar contaminadas com terra, areia, galhos, cascas e outros contaminantes. Então, inicialmente, elas podem ser lavadas ou por imersão, ou por agitação, ou por aspersão. O objetivo dessa etapa é o amolecimento das sujidades que são aderidas ali na superfície da fruta, a remoção dos contaminantes e reduzir o número de micro-organismos iniciais a um mínimo aceitável. Por quê? Os tratamentos térmicos, eles são previstos para uma carga microbiana normal. A matéria-prima com uma carga microbiana excessiva, ela precisa de um tratamento térmico que é drástico,
ou seja, que está acima do estabelecido em tabelas para sua esterilização. Então, por isso, uma limpeza efetiva é, assim, indispensável antes do processamento. Outro detalhe, os processos de limpeza, eles não podem danificar a superfície das frutas, né? A gente deve evitar isso aí, porque vai ser suscetível para uma contaminação ou até mesmo para um escurecimento enzimático. Agora, as frutas serão encaminhadas para a etapa de sanitização. O cloro é o sanitizante que é mais utilizado por causa da sua polaridade. O ácido hipocloroso ele tem uma facilidade de penetração na membrana celular, inativando as enzimas por reação de oxidação com o grupo sulfidrila e tendo aí uma ação bactericida bem mais forte que o íon hipoclorito. A quantidade de cloro que vai ser utilizada, ela vai variar de acordo com o grau de sujidade e o número inicial de micro-organismos da matéria-prima. E aí é feita a utilização de solução clorada com uma concentração de 150 ppm de cloro, seguida de 2 enxágues. Sempre tomando aquele cuidado, né, para não danificar a superfície das frutas e causar os danos mecânicos, né? Como eu disse anteriormente, para evitar a contaminação e o escurecimento enzimático. Depois dessa etapa, as frutas vão passar por esteiras e vão seguir para a próxima etapa. Bom, voltamos para uma nova etapa de seleção. E aí, o que ela vai visar? Remover peças ou pedaços de frutas que estão defeituosos, com podridões ou ainda para retirar aquelas substâncias estranhas que não foram eliminadas anteriormente. As frutas vão ser selecionadas e classificadas de acordo com o tamanho e estado de maturação. As que estiverem com o estágio de maturação adequados vão ser enviadas imediatamente para a linha de produção, enquanto as outras que estiverem com o estágio de maturação atrasado vão ser colocadas em caixas e enviadas para câmaras de climatização, como eu já falei anteriormente. E as que estão fora dos padrões devem ser descartadas. Bom, chegamos à etapa de descascamento. Alguns frutos vão precisar, outros não. E aí, ela pode ser realizada com auxílio de máquinas ou manualmente, o que vai depender do tipo de fruta a ser processada. Alguns frutos precisam ser cortados para retirada da polpa, já outros frutos precisam ser retirados os caroços. Bom, então dando sequência aí, né, a próxima etapa nós temos a desintegração das frutas. Nessa etapa, né, como já falado, desintegra a fruta. Geralmente são usadas despolpadeiras de aço inoxidável, e essa despolpadeira ela tem diversos tamanhos de peneiras, né, e furos. Então, a matéria-prima, né, é conduzida por um elevador ali até o moinho, ou desintegrador, né, para sofrer uma redução no tamanho daquela fruta, para facilitar ali a despolpa. Então, é constituído de 2 estágios, que o primeiro estágio é retirada ali da casca ou semente das frutas, né, do fruto, e o segundo consiste em refinar aquela polpa. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de uma despolpadeira de aço, que geralmente o material é aço inoxidável, né, e aqui nós temos a segunda etapa, né, que é o refino, onde ali sai o resíduo daquele fruto. Nós temos um exemplo aí, a acerola. A próxima etapa é a padronização, né? Essa padronização ocorre nos tanques e são verificados geralmente o grau Brix, a vitamina C, a acidez e o pH. Então, para conseguir atender um padrão de qualidade, né, uniforme e constante ali, nessa fase do processamento, o produto ele vai sofrer correções visando sempre atingir um padrão pré-estabelecido já em função daquela matéria-prima, né, daquele fruto. Então, os padrões eles são estabelecidos a partir de análise, né, sensorial a nível do consumidor e análise físico-químico também. Claro, persistente na legislação, né, para um controle de qualidade elevado.
E também é estabelecido que na polpa de fruta pode ser utilizado acidulante, como reguladores de acidez, conservadores químicos, né, e corantes naturais. Claro também, né, com limites estabelecidos para, no caso nosso, o suco de frutas, ressalvando sempre os casos específicos. E o próximo passo, né, é o tratamento térmico, o branqueamento, que ele consiste, né, num binômio de tempo e temperatura dentro de cada padrão, né, de cada alimento, que tem o objetivo da preservação de todas as características, né, como cor, sabor, aroma, daquela fruta ali original. Esse tratamento ele contribui para a melhoria das características, né, para a conservação daquele produto, daquela fruta, além de reduzir a contagem, né, microbiológica. Então, nesse processo, a polpa ela é aquecida rapidamente com o binômio tempo-temperatura e resfriada em seguida. Tudo isso sempre visando, né, para manter ali aquelas características do fruto. Nessa etapa, nós temos a invase, né, que consiste em envasar ali aquele alimento, aquela polpa ali. E nessa etapa, né, geralmente é usado uma dosadora automática que preenche a embalagem, né, com a quantidade já pré-estabelecida para aquela polpa. As embalagens mais utilizadas para esse processo são feitas de polietileno e após assim esse invase, os sacos eles são fechados a quente com a seladora manual e em seguida levados para o congelamento. Aqui nós temos o exemplo, né, da máquina de invase de polpa de fruta e nós temos aqui também, né, envasando ali aquela polpa e o fechamento ali a quente. Então aí, né, chegamos na etapa do congelamento, que são utilizadas temperaturas mais baixas, né, do que aquelas aplicadas na refrigeração. Então aí o congelamento, né, ele consiste numa redução de temperatura de um alimento abaixo do seu ponto de congelamento. Então isso aí vai provocar, né, uma alteração no estado físico da água, fazendo com que forme, né, cristais de gelo. Então, a imobilização da água em gelo e a concentração resultante dos solutos dissolvidos naquela água não congelada vai diminuir a atividade de água do alimento. Portanto, a conservação ela vai se dar pela combinação de temperatura baixa, redução da atividade e, em alguns casos, aplicação de tratamento prévio, né, como citado em cima, o branqueamento. Então, um congelamento adequado, né, ele utiliza a temperatura menor, menos 18 graus, né, ou menor, enquanto a água pura ela congela a 0 graus Celsius. Então, a maioria dos alimentos somente vai congelar com menos 2 graus Celsius ou temperaturas menores. Então, a concentração de solutos na fase aquosa ela vai diminuir o ponto de congelamento, né? Então, assim, de uma maneira geral, quanto menor a temperatura de estocagem sob o congelamento, menor será a taxa de alteração microbiológica ou bioquímica daquele alimento. No entanto, né, é importante frisar e lembrar que o congelamento e o armazenamento congelado não vai inativar as enzimas. Tem um efeito variável nos micro-organismos. Dando sequência aí, né, na etapa de congelamento, é importante frisar que é uma operação que ela deve ser realizada imediatamente após o invase da polpa, porque quanto mais rapidez na execução desse processo, mais vai favorecer a preservação das características, né, originais ali daquela fruta, daquele fruto, e assim proporcionar uma qualidade no produto final. No congelamento, né, 3 etapas elas merecem um destaque, que é o congelamento propriamente já dito, a estocagem e o descongelamento do fruto. Da polpa. Então aí, né, falando um pouquinho sobre o congelamento, como a gente já falou, é aquela mudança, né, da fase e da cristalização que compreende, né, ali o crescimento dos cristais. Então, ou seja, a velocidade do congelamento ele vai influenciar tanto a localização quanto o tamanho e a quantidade dos cristais de gelos formados ali naquela polpa. Então, assim, em alta taxa de congelamento, ocorre a formação de pequenos cristais de gelo e em grande quantidade, ocorrendo ali, né, um mínimo deslocamento de água
sendo que a aparência do produto congelado após o descongelamento é similar ao produto não congelado. Então, aí, em condições de congelamento lento, os cristais formados são maiores e em menor quantidade, né? Fazendo assim com que haja rupturas das células, a injúria celular, né? Por força do aumento daquela pressão osmótica ali e a precipitação irreversível, ou podemos dizer a desnaturação dos constituintes coloidais da célula, né? Então, esse fato traz uma consequência em forte exsudação e descongelamento, com perda de nutrientes, principalmente no meio intracelular. Então, para polpas destinadas ao consumo direto, o descongelamento é realizado triturando-se a polpa congelada com água potável. Não é necessário o descongelamento propriamente dito daquela polpa. Bom, então agora o último passo, que é o armazenamento. Então, assim, aquela polpa ali, ela deve ser estocada em mais ou menos menos 2 a menos 20 graus Celsius em câmaras frias ou em freezers domésticos também, né? Elas têm que ficar ali até o momento do consumo, para seguir ali a cadeia do frio. E não deve exercer a capacidade máxima do equipamento, de modo, né, para que permita uma boa circulação de ar ali dentro, entre as paredes do freezer e entre as embalagens. É claro, sempre frisando um produto final de qualidade.